Meus irmãos, então eu só vou ler o texto aqui da semana passada, só para a gente reorientar aonde nós paramos semana passada, para a gente prosseguir. Então a gente está falando sobre a justificação que nós temos em Cristo, e ele traz para nós o texto de 2 Pedro 3 até 9, onde vai mostrar para nós todo o estoque de bênçãos que nós temos já disponíveis em Deus. Então você já tem bênçãos insondáveis que o Senhor revelou para nós aqui. Então ele vai dizer assim, ó: Deus, com seu divino poder, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Então observa, tudo de que você necessita para uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida que agrada a Deus, uma vida que vai glorificar a Deus no casamento, no trabalho, como pai, como aluno, como filho, etc, 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 etc. Então ele vai dizer aqui, ó, Deus nos concedeu tudo que necessitamos, então não falta nada. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Então, pelo conhecimento é o meio que nós vamos adquirindo essas coisas. E continua. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, ó, ele nos deu grandes e preciosas promessas, são elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então a corrupção do mundo é causada pelo diabo. Ah, é porque o diabo está furioso. O diabo que fez isso, eu não sei. Quando eu vi, o diabo está se levantando contra mim. Então eu lembro, nossos inimigos são a carne, o mundo e o diabo. São realidades? São. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a corrupção do mundo está do lado de dentro de cada um de nós. Então o problema não é do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Por quê? Porque aquilo que acontece do lado de fora, a maneira que nós respondemos, mostra muito do nosso coração. Então ele vai dizer assim, ó, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo. Então, exige esforço. Então não tem nada de abre a mão, levanta que eu vou derramar unção do conhecimento de vocês, unção, não, isso não existe, tá? Então isso aí é para quem acredita em Papai Noel, para quem acredita em fada do dente, isso aí é para quem acredita nessas coisas, Saci Pererê, entendeu? E tá cheio de gente que acredita nessas coisas, né? Porque acreditar nisso é mole. Então observe, então continua. Para corresponder, então esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas e acrescentem à fé. Então agora você vai começar a desenvolver. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que você vai ser produtivo? Crescendo em quais coisas? Nessas coisas aqui. Por isso que você vir demais ao culto, dar dízimo, cantar e ter uma carteirinha de membro, em muitos casos não resolve nada. Por quê? Porque se você não crescer no conhecimento, não buscar, ler, estudar e aumentar o seu conhecimento de Deus, você é infrutífero. Crente que não serve para nada. Então, quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos são
e serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dar aqui o diagnóstico. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Então observa, a justificação, a graça, a doutrina da justificação, ela traz para nós verdades para que eu e você possamos nos apropriar dela e viver baseado nessas verdades. Então nós não vivemos no que sentimos, nós não vivemos baseado na circunstância, nós não vivemos baseado no que a gente tem sentido, nós vivemos baseado naquilo que Deus disse. Então Deus disse que quando nós cremos, nós temos o Espírito habitando em nós e nós agora temos todas essas promessas disponíveis para nós. Então esforcem-se, conheçam a Deus cada vez mais, progridam na fé, porque essas coisas aumentando, vocês vão ser produtivos, vocês vão ser frutíferos. Mas aqueles que não fazem assim, são cegos. E se esqueceram das verdades daquilo que Deus disse, que vocês já são filhos, vocês já foram purificados. Entendeu? Então, essa passagem aqui, meus irmãos, é perfeita para nós entendermos a cultura do aqui e agora do Evangelho. Que por causa da vida, morte e ressurreição de Jesus, nós já temos isso. Nós já temos isso disponível. Então essa passagem aqui, ela é diagnóstica. Então ela foi escrita para abordar e para explicar essas situações em que algo errado está na vida dos crentes. Então esse é o diagnóstico. Então aí eu trouxe aqui a NVI. No verso 8 ele vai dizer assim, ó, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês, uma tradução para ampliar o conhecimento, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro aqui, ele está apontando a existência de pessoas que realmente conhecem a Cristo, pessoas que aparentemente converteram, pessoas que foram perdoadas, resgatadas, trazidas por sua graça, mas a vida é infrutífera e incerta. Vivem uma vida de incertezas, de ineficaz e de infrutividade. E aí, é por isso que nós podemos fazer um diagnóstico. A palavra de Deus vai falar para mim e para você que nós devemos julgar segundo a reta justiça, e aí nós olhamos para as Escrituras, olhamos para textos como esse, dessa disponibilidade que nós já temos em Cristo Jesus, e crentes que não crescem, crentes que não se desenvolvem, e crentes que aparentemente parece que não têm o Espírito Santo de Deus. Né? Por quê? Porque você espera que essa pessoa que diz ser crente, possui o Espírito Santo, desenvolva e dê frutos. Esses frutos do texto de 2 Pedro. Então, o problema dos nossos relacionamentos, o problema da nossa vida em todos os aspectos, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre pai e filhos, entre famílias, no trabalho, eles não têm dado fruto porque nós não temos compreendido essas verdades que trazem para mim e para você esperança, paz e alegria. Aí às vezes as pessoas olham para mim, para você e dizem, vocês não parecem que são crentes. Aí a gente começa a entender por que muitas pessoas na nossa família que convivem conosco não se interessam pelo cristianismo. Porque às vezes nós fazemos, vivemos e agimos de maneira que nem mesmo os ímpios fazem. Então nós precisamos de entender isso. Eu vou dar um salto aqui, para a gente ir para onde eu quero, que eu já falei. Então qual que é a boa notícia do Evangelho? Pela graça de Deus, não por sua força ou habilidade, os seus pecados foram perdoados e com eles todo um estoque de graça gloriosa que podem mudar tudo em sua vida e seus relacionamentos. Você já tem isso. Então o problema... Ontem eu vi isso, um recorte na internet, um pastor falando, porque Deus nos tem, ele até citou o texto de Efésios,
as riquezas de Deus, que nós já temos isso. Então ele vai dizer assim, ó, crente tem cara de rico. Então se você é crente, tudo que é do Pai é seu, você agora pode se apropriar, você pode reivindicar. Então tudo que você tocar, tudo que você pôr a mão, vai prosperar, vai dar certo. Por quê? Porque você é filho do rei. Aonde está escrito isso? Deus não falou isso. O problema é que Deus nos garante, nos promete, nos deixou bênçãos espirituais, mas essa a gente não gosta. A gente gosta de bênçãos espirituais, materiais. A gente gosta de dinheiro, a gente gosta de status, a gente gosta de saúde, a gente gosta de força, a gente gosta de poder. É isso que a gente quer. A gente não quer conhecer mais a Deus, a gente não quer ser mais santo, mais piedoso, mais amoroso, mais fraterno, crescer em fé. Não, a gente quer ter dinheiro. A gente quer ter poder, a gente quer ter mais casa, a gente quer ter mais carro, a gente quer viajar mais. Então observa. E aí, Satanás, que conhece a dinâmica, ele cativa o coração das pessoas, e aí o pastor ganha dinheiro, as pessoas que estão lá perdem dinheiro, e todo mundo ganha, porque ele está enchendo o bolso dele de dinheiro. As pessoas estão alimentando nessa esperança falsa e vazia que nunca vai acontecer, todo mundo ganha. Por causa dos desejos. Então nós lembramos, a corrupção do mundo está por causa do quê? Do desejo. Então o desejo do coração da maioria dos crentes não é crescer em fé, em santidade. Falar assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou me envolver na igreja, esse ano eu vou orar por uma pessoa e vou pregar para ela, e um ano trabalhando, orando. Não, nós estamos aqui, não, eu tenho que pagar minha conta, agora eu vou organizar, e aí eu quero prosperar, vou fazer isso aqui, Deus vai abençoar, e aí eu vou pagar minhas contas. É isso que a gente planeja. Então observa, nossa vida, ela não parece vida de crente, ela parece vida de alguém que vai viver aqui nesse mundo eternamente. Então, Deus com seu divino poder nos concede tudo o que nós necessitamos para uma vida de devoção. Meu irmão, tudo é tudo. Então nós já podemos viver o já da nossa conversão e o ainda não da nossa volta para casa. Então lembre disso, nunca se esqueça. Em Cristo, eu e você não fomos apenas perdoados. Eu e você não apenas fomos aceitos, mas também fomos ricamente supridos aqui e agora. Deus, Ele nos dá poder para realizar aquilo que Ele espera de nós. Você não está sozinho. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Deus está disponível o tempo inteiro, com insondáveis bênçãos espirituais. Mas o meu coração não gosta dessas coisas. O nosso coração gosta do mundo. Entendeu? Então eu e você precisamos de focar nessas realidades. E aí, qual é o resultado? Quando nós não entendemos isso e não vivemos essa realidade, as pessoas colocam sua confiança em coisas que não deveriam confiar, sucumbem a coisas que eles têm poder para derrotar e depositam esperança em coisas que vão decepcioná-los e se concentram com uma vida ineficaz e infrutífera e repetem o padrão incansavelmente. E aí você reproduz isso na igreja, no casamento, nos relacionamentos familiares, no trabalho, na sua vida. Por quê? Porque a sua confiança, em último caso, está em você mesmo. E aí você só quer Deus como um meio para chegar num fim. O seu fim não é Deus, o seu fim não é aumentar a fé, não é crescer em Deus. O seu fim é ter coisas aqui na terra e Deus é só alguém que pode te proporcionar essas coisas. E aí o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de Senhor me dá e eu te dou. Então é por isso que muita gente pensa nessa dinâmica de que, Senhor, eu mereço, eu tenho orado, eu tenho frequentado, eu tenho lido a Bíblia. Então observa, isso é um pensamento de um coração que acha que a salvação ou a bênção é por obras. Então eu oro, o Senhor me abençoa. Eu leio, o Senhor me abençoa. Eu participo, o Senhor me abençoa. Eu faço, o Senhor me abençoa. E a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala disso. Lembra? O Evangelho
Ele exige de nós duas coisas. O que é? Fé e arrependimento. E ele produz obediência. Mas um pensamento de, eu vou ser salvo pelas obras, ou eu vou ganhar isso pelas minhas obras, eu mereço isso porque eu faço isso. Aí você pega o Evangelho e acha que o Evangelho exige comportamento. O Evangelho não exige comportamento. O Evangelho exige fé e arrependimento. E produz obediência. Então vamos, existem milhares de cristãos que estão presos a um estilo de vida cego para o Evangelho e nem sequer sabem disso. Alguns deles estão com raiva, outros estão questionando a fé, outros ainda estão sofrendo ou deprimidos, ou seja, ou se sentem paralisados, mas todos eles perderam a alegria da salvação. Por estarem cegos, não se levantam a cada manhã, determinados a fazer todos os esforços necessários para obter tudo que eles já têm em Cristo Jesus. Eu já falei isso, talvez você já falou, ora por mim, que eu estou fraco na fé, estou precisando assim de um renovo, eu não estou com alegria assim. A gente vai pedir oração, tem um pedido de oração que ele é padrão na igreja mundial. Meu irmão, você está precisando de algum pedido de oração? Ora pela minha vida espiritual. Então, a gente precisa de crescer, meus irmãos. Nós já temos isso tudo disponível em Deus. O problema é que a gente não quer se esforçar. Nós gostamos disso. Isso é fruto do pecado. Nós somos preguiçosos. O pecado, ele faz isso comigo e com você. O pecado, ele é tão maligno na minha vida e na sua, que ele ou me deixa preguiçoso, achando que eu tenho o direito de receber tudo e alguém tem que fazer por mim, ou ele me deixa tão ambicioso que eu quero fazer tudo pelas minhas próprias mãos para não precisar de ninguém. Então lembra, a gente sempre vai para os dois extremos. Ou você quer independência de tudo e de todos para esfregar na cara que você chegou lá e não precisou de ninguém, ou você quer ser um coitado esperando que sempre alguém vai suprir você. O pecado arrebenta com a gente. Então a gente precisa de entender essa dinâmica. Eu vou ler o texto de Tiago aqui, ó. Olha o que Tiago vai dizer. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha, por que eu e você tem problema de casamento? Por que eu e você tem problema com o filho? Por que eu e você tem problema na igreja, nos relacionamentos da família, com o vizinho? Porque eu e você só queremos ter razão. Eu tenho razão e eu quero ser respeitado, eu tenho autoridade, eu quero ter poder, eu quero ter voz. Aí ele vai dizer assim, ó, no verso 2 lá, ó, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Olha aqui, ó, você não tem porque você não pede. E quando você pede, você não ganha. Por quê? Olha aqui, tanto que a Bíblia é clara. Por que você não ganha? Porque, ó, 3, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos próprios prazeres. Você é egoísta. Você só quer para você. Por que brasileiro? Por que o brasileiro, ele é um povo diferente? Porque o brasileiro, ele não está nem aí para ninguém. Ele quer que você se lasque. A nossa cultura é assim. Se você estiver surfando a onda boa, se você tiver casa, um carrinho, o salário em dia e tiver tudo belezinha, que se dane seu vizinho, seu irmão, seus pais, você não tem nada a ver com isso. Você pode até se comover e ir lá ajudar, mas é problema dele. E isso é com todo mundo. Isso é um traço cultural nosso. Então, por que há uma desigualdade tão grande no nosso país? Porque quem está lá em cima está surfando a onda boa e quem está aqui embaixo que se lasca. Então o problema não é ideológico, o problema não é partidário, o problema é que eu estou ganhando. Eu vou ganhar com PT, com PMDB, com PSDB, com PSOL, eu estou ganhando. E aqui embaixo que se lasque. E o pessoal que está aqui embaixo, ele quer colocar alguém lá em cima que faz o quê? Que dá benefício para mim. Então observa.
É porque a gente só pensa em nós mesmos e o resto que se lasque. E aí a gente vive o que a gente vive. Então, Tiago está falando que é por causa disso que vocês não têm, porque vocês só querem esbanjar para vocês mesmos. Não tem cuidado mútuo, não tem um amor. Aí ele vai dizer, no 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Então o que é ânimo dobre? A gente viu isso quando expôs Tiago. É aquele crente que segunda-feira, domingo, ele vão para a igreja, está firme, forte, chegou na segunda-feira ele nem lembra. É o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Ele está forte, está fraco. Ele anda conforme a banda toca. Ele está frio, ele está quente, ele está animado, ele está desanimado. Ele passa uma temporada crente, ele passa uma temporada no mundo. Aí ele vai dizer, ó, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então aqui nós vamos desvendar como essas belas riquezas que são dadas por causa da graça justificadora de Deus em Cristo, muda a forma como nós vemos, muda a forma como nós nos relacionamos com outros e a forma como nós nos relacionamos em todos os sentidos. Aí aqui a gente vai ver 7 palavras que captam o novo estilo de vida que é impulsionado pela doutrina da graça justificadora. Então, a doutrina na vida cotidiana. Então, o que é a doutrina da justificação? Ela aplica para mim amanhã, na segunda-feira. A gente vai trazer essas 7 palavras para você entender que o Deus que morreu no seu lugar, o Deus perfeito que tomou o lugar do imperfeito, o Deus santo que tomou o lugar do pecador, o Deus que não tinha pecado nenhum, tomou o lugar de que só tinha pecado. E o que nós temos por causa do que Ele fez? Então lembra, Ele morreu, Ele é santo, Ele é perfeito. A obra é dele, não nossa. Nós só cremos na obra e em arrependimento nós confessamos os nossos pecados e nós somos salvos. Simples assim. É por isso que não há mais dinâmica no cristianismo para você faz e Deus tem que te dar porque você merece. Não é por obras. Lembra? A salvação não é por obras. Não existe essa dinâmica. Então qual que é a primeira palavra? Humildade. A doutrina da justificação não apenas confronta a mim e a você com o quanto estamos confusos e perdidos, mas também nos confronta com nossa completa incapacidade de restaurar em nós qualquer aparência daquilo que deveríamos ser. Humildemente, admitir o dano que o pecado causou em nós é como ficar diante de uma casa que um dia foi bonita, mas agora está decadente em ruínas, sem saber como restaurá-la e sem ferramentas para fazer. Nós temos que entender, meus irmãos, que tudo que nós somos e tudo que nós temos é por causa do Cristo, do Espírito de Deus que habita em nós. Nós somos santos por causa da santidade dele, que é imputada a nós. Nós somos perfeitos por causa da perfeição dele, que é imputada a nós. Então, quando a gente entende a doutrina da justificação, gera em nós uma humildade. Por quê? Porque o que eu sou agora, eu não sou por causa de mim mesmo. Por isso que ele dá o exemplo aqui da casa. Essa casa um dia foi bonita, nós estávamos no Éden, um perfeito relacionamento. Mas essa casa foi estragada pelo pecado. E agora nós não temos condição de reformar e nem temos ferramenta, habilidade nem poder para fazer isso. Mas Deus fez. Aquele que nós deveríamos desenvolver um relacionamento íntimo e perfeito, nós entramos em guerra. Aí nós estávamos, como Paulo diz lá em Efésios 2,12, sem esperança
e sem Deus. Então, quando a gente olha para aquilo que Deus fez, meus irmãos, tá vendo? Humildade, ela é uma característica marcante no crente. Tudo que eu e você temos, foi Deus quem deu. Ele que governa tudo e todos. Então, a doutrina da justificação devasta o gloriar-me em mim mesmo. Zomba do senso de me ver como alguém justo, íntegro e dos argumentos autoengrandecedores e autojustificadores que nos acompanham. Essa verdade exige que confessemos que não temos poder em nós mesmos para evitar ficarmos sem Deus e sem esperança no mundo. E nós, quando admitimos que é verdade o que essa doutrina diz sobre nós, o resultado é a humildade. E isso por si só é um dom da graça. Então, humildade, meus irmãos, é uma característica marcante daqueles que conhecem a Cristo. Você só é o que você é por causa dele. Você só tem o que você tem por causa dele. Você só vai morar onde você vai morar por causa dele. Eu vou ler uma parte aqui do texto, porque é muito grande, para mim não colocar no slide e ficar grande demais. A respeito de nós sermos humildes, ele vai dizer assim, ó: o orgulho é uma fonte de pecado da qual brotam tantos outros pecados com seus respectivos maus frutos. O orgulho esmaga a compaixão e a empatia, torna muito difícil para nós sermos pacientes e compreensivos, também nos torna autoritários e exigentes. O orgulho nunca produz em nós uma disposição de perdoar. Ele nos faz julgar e condenar as pessoas. Ele nos deixa muito mais preocupados com o pecado dos outros, com o nosso próprio pecado. O orgulho é inimigo do amor abnegado, sacrificial. Ele nos torna pessoas implicantes, difíceis de satisfazer e facilmente irritáveis. O orgulho nos força a negar nossos erros e transferir a culpa por eles para alguém ou alguma outra coisa. Até agora ele errou no diagnóstico? Não é isso que o orgulho faz? O orgulho ele é tão maléfico que quando nós vamos ser repreendidos, a primeira coisa que nós fazemos é falar: a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é da situação, a culpa é do Brasil, a culpa é do presidente. E torna mais fácil reclamar do que agradecer. Isso é o que o orgulho faz. E a gente torna murmurador. Pessoas orgulhosas tendem a não ser pacificadoras e não sabem sofrer. Pessoas orgulhosas tendem a não ser generosas, tendem a pensar que merecem o que é fácil e tendem a odiar o que é difícil. Pessoas orgulhosas invejam as bênçãos dos outros, resistem à confissão e ficam na defensiva quando são confrontadas. Acham que vencer é mais atraente do que amar. Pessoas orgulhosas são melhores em dividir do que em unir e fazem mais inimigos do que amigos. Sempre guardam rancor e tendem a se apegar aos erros dos outros. Pessoas orgulhosas amam ser notadas, receber respeito e elogios. Tendem a se ver como merecedores dos holofotes e adoram estar no centro do palco. Pessoas orgulhosas recebem crédito pelo que não poderiam ter feito por conta própria. Exigem lealdade, mas nos abandonam quando não conseguem o que querem de nós. Têm de estar sempre certas e precisam estar no controle. O orgulho nunca traz uma boa colheita. Muito do pecado e dos maus frutos em nossa vida brotam do solo do orgulho. Eu não quis colocar isso tudo não, porque era muito grande. É isso que o orgulho faz conosco. Então ele vai dizer, portanto, é graça de Deus entender o que a doutrina da justificação diz sobre nós. Sobre quem nós éramos? Filhos da ira. Nós estávamos no chiqueiro. Nós éramos mortos espiritualmente. O que merecíamos? Inferno. E o que nossa vida teria sido
não fossem as misericórdias justificadoras de Deus. Então, a graça justificadora nos lembra isso e quebra o nosso orgulho de achar que nós somos alguma coisa. Não podemos dizer que nossa esperança na vida e na morte é a graça justificadora e, ao mesmo tempo, sermos orgulhosos e nos gloriarmos de nós mesmos. Porque o maior presente, a maior bênção você já recebeu, que foi a salvação. Não adianta você bater no peito e falar, não, é porque eu sou bom. Não, simplesmente porque Deus quis assim. O orgulho esmaga a capacidade do crente dar frutos. Dos frutos da doutrina da justificação, um dos mais doces e que mais transforma a nossa vida é a humildade. Lembremos-nos sempre que Deus nos deu as verdades de Sua palavra, não apenas para nos informar, mas sobretudo para nos transformar. É por isso que Pedro vai dizer, pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Na Bíblia, nós não temos só informação, mas temos conhecimento para alcançar a transformação. Você também está míope, cego? É a pergunta. A verdade da sua santificação produziu em você o fruto da humildade? Você, depois que entendeu isso, você hoje é uma pessoa humilde e tem trabalhado para que essa humildade cada vez cresça? Então, primeira palavra, humildade. Segunda palavra, gratidão. O pecado é egocêntrico. Faz com que fiquemos centrados em nós mesmos, voltados para nós mesmos e obcecados por nós mesmos. Aí ele cita Paulo. Esse versículo aqui é muito bonito. Olha, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então observa que o pecado ele é tão egocêntrico, o pecado ele é tão marcante na minha vida e na sua, que a gente só pensa em nós mesmos. Nós somos tão egocêntricos que se eu for contar para você uma coisa ruim da minha vida, você vai contar uma coisa pior ainda da sua vida, porque você fala, não é assim? A gente gosta de se colocar no lugar de vítima, a gente se gosta de colocar dentro de uma desgraça, porque parece que é bonito. A gente gosta disso. Independente da situação, você quer ganhar, porque você tem que estar no centro. Então o pecado, meus irmãos, ele é egocêntrico. Eu estava vendo uma coisa essa semana, o Ariano Suassuna, no recorte dele, ele falou assim, vocês já pararam para pensar que tudo que é ruim de passar é bom de contar? E tudo que é bom de passar é ruim de contar? Eu falei, rapaz, é a sabedoria do cara. Mas é verdade. A gente gosta de falar, não, porque eu estou com problema no casamento. Nossa, eu estou desempregado, lá em casa não tem nada, está faltando tudo. Agora chega e fala, rapaz, que bênção, virou 2024 para 2025, nunca ganhei tanto dinheiro como eu estou ganhando. Saúde, gente, eu estou dando para dar e vender. Lá em casa os meninos, tudo da beleza. Onde é que eu ponho a mão, está dando certo, estou investindo. O casamento, então, eu nunca vivi tão feliz. Meus filhos estão obedientes, está tudo dando certo. Fala isso para alguém. O cara vai começar. Agora você imagina, fala isso para alguém. Aí eu falei, rapaz, ele está certo mesmo. O que é? Isso, então observa, o que é ruim de passar é bom de contar. O que é bom de passar é bom de contar e o que é bom de passar é ruim de contar. Então, meus irmãos, nós precisamos de entender isso. Por quê? Lembra disso. Reclamar, murmurar é natural do pecador. Então, toda vez que eu e você reclamamos, nós só estamos reproduzindo a nossa natureza caída. Alguém disse alguma vez, eu não lembro quem, que o louvor é para Deus, a murmuração é para o diabo. A gente tem que pensar nisso. A gente está produzindo fruto de alguém que foi salvo por Cristo ou não? Então observe, nós precisamos, meus irmãos, de pôr marcha. Pôr marcha.
e crescer, ser crente cada vez melhor, crente cada vez maduro. Imagina Deus falar assim: eu queria falar com vocês como pessoas espirituais, pessoas maduras, pessoas que entendem as doutrinas mais profundas. Mas não, eu tenho que ficar lançando os fundamentos da fé. Eu tenho que ficar contando para vocês o que Cristo fez, por que Cristo fez de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O catecismo, que no século XVI, XVII, XVIII, ele foi produzido para criança. Hoje, gente que tem 20 anos de convertido não conhece o catecismo. E ele foi produzido para criança de 4, 5 anos de idade. Para vocês verem que nós estamos num cristianismo cada vez mais infrutífero. Você imagina, eu te dou um catecismo aqui que no século XVI, XVII, XVIII era para criança. Talvez você não conhece ele. Metade, talvez você não dá conta de responder 10 perguntas do catecismo. Você pegar o breve catecismo de Westminster, que se não me engano tem 109 perguntas, talvez você não responde 10, ele tem 109. O breve, porque o outro tem 170 e poucas. Então a gente precisa de crescer. É viver não para nós mesmos. Acabou os dias de eu mereço, eu batalhei. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tivesse recebido. Você já viu gente assim? Porque eu trabalhei muito, tudo que eu tenho é meu, ninguém me deu nada de mão beijada. Aí Deus fala para ele assim, ó: ei, hã? Quê? Por que você está batendo no peito? Deus usou o trabalho, Deus usou o esforço, claro, mas quem deu foi Deus. Quantas vezes maridos falam para a mulher: se não sou eu aqui, vocês estão tudo perdidos? Você acha mesmo? Você acha que nós temos esse poder de virar para a mulher e falar assim: vocês estão perdidos se eu morrer? Talvez, meus irmãos, se nós morrermos aqui, vai ser a melhor coisa que aconteceu na vida da nossa família. Já parou para pensar nisso? Contar a história de um pastor. A mulher morreu, o marido morreu, o pastor chegou no velório. Quem contou isso, eu fui no congresso, quem contou isso foi o Jorge Linhares. Ele chegou lá, no velório, chegou na irmã, falou: ô, minha irmã, estou aqui, se precisar de alguma coisa. E ele não sentiu, assim, a mulher estava bem, e ele ficou encacucado com aquilo. Passa um tempo no velório, ele chegou nela: ô, minha irmã, estou aqui, precisar de alguma coisa e tal. E ele fica fofado, ela estava bem no velório. Aí passou um tempão, ele foi lá de novo na terceira vez. Ó, minha irmã. Aí ela chamou ele no cantinho e falou assim: pastor, deixa eu falar um negócio para o senhor aqui. E aí ele conta que o marido dela era funcionário do Banco do Brasil, naquela época que mandava na cidade o delegado, o gerente do Banco do Brasil, e o funcionário do Banco do Brasil teve uma época que ganhou muito dinheiro. Eles tinha dinheiro pra caramba. Então o cara era funcionário antigo do Banco do Brasil, tinha um salarão. Aí ele falou assim: pastor, deixa eu falar um negócio pro senhor. Essa desgraça que morreu, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu vivi um inferno, ele não me dava dinheiro para nada, eu não podia fazer nada. Isso é um entorno na minha vida. A melhor coisa que Deus fez na minha vida foi ele morrer. Fica tranquilo, eu estou feliz. Aí ele conta que enterraram o morto, ela começou a viajar, passear, foi viver a vida. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente fala: porque... Não, meu irmão, ei, Deus é quem cuida. Sinta-se abençoado por Deus de poder ser o provedor da sua casa. Deus é quem sustenta. O dia que você não estiver aqui, ninguém vai ficar com fome, não. Você já viu gente assim na igreja? Porque eu vou sair da igreja, porque o dia que eu sair, essa igreja acaba. Olha, parece que a igreja é dele. Não, mas quem morreu pela igreja foi Cristo. Não foi eu nem você, não. A gente já está velho o suficiente para saber. Então, meus irmãos, por que a gente se vangloria disso? Aí ele vai dizer assim, ó: a gratidão vertical transforma não apenas nosso coração, mas também o modo como respondemos a todas as situações e relacionamentos horizontais em nossa vida. Aí ele pergunta: e no seu caso, a gratidão vertical? Então a gratidão vertical é a sua gratidão para com Deus. Transformou seu coração e a maneira como você responde às situações?
contextos e relacionamentos de sua vida diária? Você transforma o que você recebeu de Cristo, todas as coisas, e a melhor delas, a salvação, para o seu casamento? Os problemas que tem no casamento, você responde em gratidão àquilo que você recebeu de Cristo? Você entendeu que o maior presente foi Deus quem te deu? Que tudo quem deu foi você? E você vive o casamento, os relacionamentos na igreja, em todos os lugares, o trabalho, tudo, em uma resposta grata ao Deus que tudo te deu? Então a primeira palavra é? A segunda? A terceira? Nossa. Então temos aqui outro fruto da doutrina da justificação. Um fruto que liberta o coração, transforma a vida e produz alegria. A justificação pela graça mediante a fé realmente nos liberta. E a questão é, pergunta, será que trazemos essa liberdade para os espaços cotidianos da nossa vida? As misericórdias justificadoras de Cristo nos libertam dos fardos da lei. Visto que Jesus satisfez perfeitamente todos os requisitos da lei, agora temos paz com Deus e pleno acesso a um relacionamento com Ele. Embora nesta vida nunca estejamos à altura disso, devemos estar determinados a obedecer e a resistir ao pecado. Mas estamos livres de fazer qualquer dessas duas coisas como meio de alcançar a aceitação de Deus. Observa, aqui é onde as pessoas muitas vezes não entendem. Você tem liberdade em Cristo, Ele fez tudo. Você não precisou de fazer nada. Você só precisa de responder em fé e arrependimento. Então você tem que obedecer a palavra de Deus? Tenho. Por quê? Porque o ímpio, a palavra de Deus é a letra que mata. Porque ela vai exigir que ele viva por ela e ele é incapaz de cumprir aquilo. Cristo cumpriu. Quando você crê em Cristo, aquela lei é aquilo que nós lemos no começo, que está no boletim. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Cristo cumpriu a lei porque Ele era perfeito. Quando eu creio nele, agora o Espírito vivificante habita em mim. Então a letra mata, por quê? Porque o ímpio, ou qualquer um, não tem condição de viver aquilo que a lei pede, mas Cristo viveu. Então, Ele se identifica comigo, o perfeito com o imperfeito, o santo com o ímpio, né, o justo com o injusto, e Ele imputa a mim e a você todos os requisitos para ter acesso a Deus. Então, por causa de Cristo, nós temos livre acesso e liberdade. Nós somos libertos do fardo da lei. Então observa, você tem que viver o que a Bíblia manda? Tem, mas não agora como alguém que tem que cumprir para ser aceito. Não, Cristo fez isso. Você agora vive a palavra de Deus como uma resposta amorosa e ela agora não te condena, ela te orienta. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Obedecer e resistir ao pecado. Mas isso não é o meio que você é aceito por Deus. É por isso que Deus morreu pelos pecados que eu cometi, pelo que eu cometo e pelos que eu vou cometer. Entendeu? É por isso que a doutrina da justificação, a doutrina da segurança eterna, ela tem que estar clara na minha mente e na sua. É Cristo quem fez. É Cristo que eu e você estamos guardados em Cristo. Nada nem ninguém nos tira do amor de Cristo. Ai, pastor, eu tô em pecado, vou morrer, vou para o inferno. Ei, não! Não é assim. Precisa de estudar mais. Então, essa liberdade dos fardos da lei. Então, a graça justificadora nos liberta do peso paralisante da culpa. Então, ela nos liberta da lei, nos liberta desse peso da culpa. Você conhece gente assim? Gente que pecou, confessou, mas aquele peso da culpa ainda parece que ele está carregando a tonelada. É porque não entendeu, tem que se apropriar do que Cristo fez. Não temos de viver com remorso,
arrastando a pesada carga de nossos pecados passados para o nosso presente e nosso futuro. Não precisamos mais de fazer o trabalho pesado de negar, minimizar e esconder nosso pecado, nos esforçando para que o nosso pecado pareça menos pecaminoso em nosso coração. Não temos mais de defender nossa integridade e justiça quando pessoas próximas a nós amorosamente nos confrontam com algo de errado que fizemos. A graça redentora nos libertou de todos esses fardos. Meu irmão, a culpa que você sente, ela é ilusória, porque Cristo perdoou. Você compreende isso? A culpa que as pessoas carregam é um fardo que elas querem carregar por si só. É porque não se apropriaram do que Cristo realmente fez. Então, a doutrina da justificação nos liberta da lei, nos liberta da culpa e nos liberta da vergonha. Não temos mais que carregar o fardo da vergonha. Jesus envergonhou a vergonha da cruz para que não vivêssemos mais escravos dela. Aos olhos de Deus, não estamos mais manchados, não estamos mais sujos e não estamos mais marcados pelo pecado. Por causa da graça justificadora, nosso histórico é impecável e somos justos aos olhos de Deus. Não temos que passar a vida num atoleiro, protegendo-nos dos que nos olham como se fôssemos rejeitados, indesejados ou indignos. Você que creu em Cristo, confia em Cristo, você é filho do Rei. A porta da casa está aberta e eu e você somos sempre bem-vindos. Os dardos inflamados do inimigo, através dos seus pensamentos, da sua mente ou através das pessoas que ficam dizendo: você fez isso, você fez aquilo. Fiz, mas Cristo me perdoou. Fui liberto da culpa do pecado, da escravidão do pecado. Então observa que nós precisamos de apropriar dessas verdades. Em Cristo não há nenhuma condenação. Agora, se Deus não me condena, quem é você? Satanás ou usuário? Alguém que está sendo usado por Satanás. Então, o problema é a falta de conhecimento de Deus. Aquilo que nós já temos a riqueza disponível em Cristo. Então, a vergonha morreu na cruz. Por que deveríamos deixá-la governar por mais tempo? Lembra? O pecado, por mais feio que ele é, por mais doloroso que ele foi, Cristo pagou por ele. Ponto final. Se você crê nisso, descanse. Você agora é filho. Oh, isso é libertador. Então a graça liberta do fardo da lei, do fardo da culpa, do fardo da vergonha e do fardo do medo. A graça significa que não somos mais inimigos de Deus, mas sim seus filhos. Graça significa que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Temos pela graça em Cristo uma fonte inesgotável de bênçãos de vida. Meu irmão, lembra disso aqui, ó. Nunca, nunca, nunca estamos sozinhos, deixados apenas com o nosso estoque modesto de sabedoria e força. Você não está deixado no mundo. O problema, ó, aqui na nossa comunidade nós temos uma mania, e é geral. Aqui ninguém pede conselho. Aqui as pessoas nos informam. E isso é um traço de orgulho. Porque menospreza a sabedoria de Deus através da comunidade. E muita gente sofre porque não busca conselho. Só busca informar a decisão que já tomou, aquilo que está pensando fazer. Meu irmão, isso é perigoso, não faça isso. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Aí as pessoas ficam com medo, tomam decisões solitárias, aí vem toda essa dinâmica. Cristo, Ele nos deu o povo dele, nos deu sua palavra, para que nós pudéssemos viver de maneira mais leve. Mas não, a gente gosta de fazer da vida a coisa mais difícil. Por quê? Porque a gente gosta de
está debaixo desses fardos. E a doutrina da justificação nos liberta disso tudo. Ó, a graça justificadora significa que Deus exerce seu poder soberano não apenas para a sua glória, mas também para o nosso bem-estar. A graça justificadora significa que vivemos sobre a segurança inabalável da provisão e da proteção de Deus. Meu irmão, você tem que ter isso vivo no seu coração. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não posso confessar não, porque as pessoas vão me olhar torto. Ei, você tem que ter vergonha do Deus que vê, ouve o que você pensa, o que você faz. Não de mim, não de mim. Por isso que Jesus vai dizer assim, não tema os homens que podem só matar o corpo. Tema a mim, que posso tanto matar o corpo como lançar a alma no inferno. Então observa, o pecado ele faz com que nós olhamos para o homem como um Deus e como Deus uma coisa. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu irmão, temor está ligado a medo. As pessoas não têm medo de Deus. Não tem. Isso é terrível. Olha para você ver, a base da sabedoria bíblica está no temor a Deus. As pessoas não têm reverência, as pessoas não têm medo de Deus. As pessoas se preocupam muito mais com o que o pastor ou a igreja vai falar ou pensar do que o que Deus está pensando. Isso é terrível. Isso tem que mexer com o meu e com o seu coração. Não que a nossa opinião ou o que a gente vai achar não seja tão relevante, porque lembra, nós somos um corpo. Mas meu irmão, eu não morri por você, a igreja não morreu por você não. E você está mais preocupado com o que as pessoas no trabalho vão falar, do que a família vai falar, do que a igreja vai falar, do que Deus vai fazer ou vai falar. Então observa, isso é, vamos lá de novo, orgulho. Orgulho. Nós somos orgulhosos. Por isso que nós precisamos de olhar e sondar o nosso coração. O nosso coração é orgulhoso, o nosso coração é soberbo, o nosso coração é ingrato. O nosso coração é arrogante. Pastor, a questão de justificação, as pessoas podem se justificar, né? E não seria uma proposta. Seria a psicologia ou a sociedade mesmo, vai jogar uma questão da infância, uns traumas das pessoas. Mas difíceis pessoas, talvez, admitir isso dele. Eu dizer que passaram para presente. Então, nessa justificação, você pode justificar assim. Ele não se repreende aos outros. E não admitir que precisa de mudança de Cristo. É a solução. Isso tudo é por causa do pressuposto. Igual, por exemplo, você deu o exemplo aí da psicologia. O pressuposto da psicologia, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ninguém acredita, mas existem mais de 280 tipos de abordagens da psicologia e nenhuma delas concordam entre elas. Então, assim, o pressuposto da psicologia, ele é humanista. A antropologia das psicologias é uma antropologia que não leva em consideração a Deus. A grande maioria dos proponentes das vertentes psicológicas são ateus. Então, talvez a psicologia, em alguns casos, ela é muito boa para identificar o problema, mas nunca em solucionar o problema. Por quê? Porque a raiz marcante do pecado, que tá o quê? Colocar a culpa no outro, tá lá. Por isso que me conta um pouco da sua infância. A culpa foi do seu pai, a culpa foi da sua mãe, é culpa da sua esposa, é culpa do trabalho, é culpa dele. E aí fica fácil. Aí você é uma vítima da sociedade, você é uma vítima da família, você é uma vítima. Aí você agora não pode ser cobrado, porque você não tem culpa. Isso é só uma informaçãozinha. Então, meus irmãos, Cristo que nos justificou, Ele nos liberta disso tudo. Isso é maravilhoso. Você não precisa ter medo, não. Tem que ter medo de Deus. De Deus você tem que ter medo. Ele é terrível, mas Ele é bom, Ele é amoroso. Meu irmão, você já parou para pensar? Vamos pensar. Imagina o juízo final.
toda a humanidade que pisou nessa terra, diante do trono de Deus, e aquelas pessoas que venderam a informação, Deus é amor, Deus é legal, Deus não pune ninguém. E aí vê esse próprio Deus dizendo: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, ao qual vos preparei, para vocês e para os diabos e seus anjos. Meu irmão, as pessoas desenharam um Deus fraco, um Deus que não tem poder. Esse não é o Deus da Bíblia. Nós devemos ter medo de Deus e não ter medo de não sermos aceitos, porque já fomos aceitos nele. Você já é filho de Deus. Isso tem que libertar você. Por isso que é o verdadeiro amor, lança fora o medo. Ele morreu, ele pagou a conta. Você não precisa de ter vergonha, ele se fez vergonha, ele sofreu toda a vergonha do seu pecado. Meu irmão, isso é libertador. A graça justificadora significa que vivemos sob a segurança inabalável da provisão e da proteção de Deus. Meu irmão, isso é maravilhoso. A liberdade da escravidão, da culpa, da vergonha e do medo é nossa pela graça justificadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Não carregamos mais esses fardos, porque em um ato de graça justificadora, Jesus tirou tudo isso dos nossos ombros. Ele levou a culpa, ele levou a vergonha, ele levou o medo. Nós estamos livres. Nós estamos livres. Aí quando a gente transfere essas doutrinas para a vida vivida, por que a gente não consegue aplicar isso no casamento e na família? Porque culpa, vergonha, medo são coisas que nós colocamos nos outros ou colocamos em nós mesmos. E a gente vive se apropriando dessas coisas que fomos libertos em Cristo. Aí ele pergunta: e você, quanto da sua vida é motivada pelo medo? Naquilo que realmente importa, você está vivendo na liberdade que é sua, porque é recebedor das bênçãos da graça justificadora? Então, a primeira palavra é humildade, a segunda é gratidão, a terceira, liberdade, e a quarta, identidade. Uma das doces bênçãos das misericórdias justificadoras de Deus é a nova identidade, que é nossa porque estamos em Cristo. Somos filhos de Deus, perdoados, adotados e eternamente amados. Não precisamos mais buscar identidade, sentido e propósito, pois temos essas coisas em Cristo. Meu irmão, já viu o coach falando? Você precisa de descobrir seu propósito, você precisa de buscar a identidade, você precisa de buscar e deixar um legado. Ei, não, nós já temos isso em Cristo. Nada nem ninguém pode tirar de nós essa segurança. A nossa identidade de filho, perdoado, regenerado, portador do Espírito de Deus. Meu irmão, em Cristo temos uma identidade verdadeiramente satisfatória para o coração, mas também eternamente estável. Meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Em Cristo, perdoados, adotados e eternamente amados pelo Pai, é que somos quem somos e quem seremos para sempre. Meu irmão, nós nunca deixaremos de ser quem nós somos. É por isso que você tem que entender as doutrinas, a doutrina da justificação, a doutrina da eleição, a doutrina da segurança eterna, da perseverança dos santos. Não existe perda de salvação. Nós já somos filhos. Cristo nos salvou, Ele nos segura na sua mão, e João vai dizer que nada, nem ninguém nos tira da sua mão. Nada, nada. Do começo ao fim, Ele nos guarda, nos protege, Ele nos salva, nos carrega, nos direciona. Nós somos filhos. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Éramos filhos da desobediência, filhos da ira, mas agora nós somos filhos de Deus. Isso acontece uma vez só. Isso não acontece 2 vezes, 3 vezes.
Não existe essa ideia. Eu e você estamos livres da obrigação de ser alguma coisa. Estamos livres de provar que valemos alguma coisa. Estamos livres de ansiar por algo que nos dê importância, proeminência ou poder. Estamos livres de sermos viciados em aclamação, respeito, apreciação e amor vindos das pessoas. Estamos livres disso. Estamos livres de deixar que conquistas nos definam. Estamos livres de pedir que carros, casas, férias sejam sinais de nossa identidade. Meus irmãos, estamos livres disso. A nossa identidade é em Cristo. Filhos perdoados. Estamos livres de obter nossa identidade do fato de estarmos no comando ou no controle. Estamos livres da necessidade de parecermos fortes, preparados, capazes e destemidos. Estamos livres da necessidade de esconder nossas fraquezas e de negar nossos fracassos. Meu irmão, aquilo que eu fiz deu errado, não me define, eu continuo sendo quem eu sou. Estamos livres de colocar uma máscara pública como uma tentativa de esconder o que realmente está se passando dentro de nós. Lembra? Nós lemos as qualidades do bispo, do diácono, são caráter, não habilidades. A nossa identidade está em Cristo. Eu e você não precisamos de colocar máscaras e viver uma vida que não é nossa, de deixar transparecer algo que nós não temos poder de sustentar. Eu e você podemos esconder a nossa vida por até um certo tempo, mas a casa vai cair. Por quê? Porque a nossa identidade não é nós mesmos que produzimos, ela não está firmada no nosso poder, mas em Cristo. Como o nosso valor não decorre da forma como os outros nos respondem, estamos livres da amargura e dos sonhos de vingança quando somos maltratados. Meu irmão, isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Uma das doces bênçãos da graça justificadora de Deus está em como a identidade vertical nos liberta do caos da identidade horizontal. Eu sei quem eu sou em Cristo, isso me liberta de eu ter que criar uma identidade assim. Isso é maravilhoso. Por isso que a minha mentalidade e a sua mentalidade tem que ser voltada ao que Deus pensa de mim, ao que Deus diz eu sou ou ser, e não o que os outros dizem. Mais para a prática ainda. Lembra da história que eu contei na aula passada sobre o casal? Muita gente aqui tem problema no casamento, na vida, porque as identidades que definem estão desreguladas. Tem mulher que acha que a identidade dela é em um casamento bom, um excelente marido, filhos obedientes, casa limpa, tudo organizado. E se ela não tem isso, a vida é uma desgraça. Tem homem que a identidade dele é o trabalho. Você vai perguntar, quem é você, Jessé? Ele vai falar assim, sou Jessé, sou mestre de obras. Olha para você ver, a gente fala isso. Quem é você? Você descreve quem é você pela sua ocupação. Isso está mais profundo em nós do que você pensa. Tem gente que a identidade está ligada aos negócios. Então ele tem que estar produzindo, ele tem que estar fazendo negócio, ele tem que estar dando lucro, ele tem que ser alguém produtivo. E se ele não fizer isso, a casa cai. A identidade, às vezes, dos pais está em colocar e projetar os sonhos dele na vida dos filhos. Meus filhos vão ter o que eu não tive, as oportunidades que eu não tive. E aí ele vive uma vida baseada nos filhos. E a gente poderia ficar aqui horas e horas falando dessas coisas. Mas, meu irmão, a nossa identidade é em Cristo. Ele quem nos define. Nós somos filhos perdoados por Deus. Eu vejo que eu equilíbrio que o pastor fala, da graça divina e o esforço humano. Eu acho que esse é o ato que nós devemos brilhar.
É porque, assim, em momento nenhum, a responsabilidade humana, ela entra em conflito com a soberania de Deus. Então, você tem que fazer, mas isso não anula a verdade de que Deus faz tudo, porque Ele é Deus. Nós não comparamos e não olhamos para Deus na esfera de algo grande dentro do universo. Não, Ele é outro ser. Ele é Deus. Ele tem essa capacidade de fazer com que tudo que Ele quer que aconteça, aconteça, de maneira que você é livre e faz tudo baseado na sua vontade, e Ele determina todas as coisas. Porque Ele é Deus. Então, Ele não é mal por isso, Ele não é ruim por isso, Ele é Deus, Ele é outro ser. Não tem como você explicar. Deus, Ele pode todas as coisas. Por exemplo, você vai lá para Atos 4. Atos 4 é um texto que novo convertido não pode ler. Tem que ser maduro para ler. Porque ele vai dizer assim, ó, tudo que as minhas mãos determinaram aconteceu. Foi Deus quem matou Jesus. Está lá em Atos 4, é só você ler. Mas ele vai dizer, Pilatos é culpado, Herodes é culpado, vocês são culpados. Por quê? Vocês são agentes responsáveis. E ele vai dizer, as minhas mãos determinaram e tudo foi se cumprido conforme a minha vontade. Mas isso não isentou ninguém de culpa. Por quê? Fizeram porque quiseram. Ou você veio aqui hoje e sentou aqui e falou assim, meu Deus, ué, você faz o que você quer. O problema, isso aí é da outra aula. A gente confunde vontade com desejo. Desejo é uma coisa, vontade é outra. Por exemplo, eu não tenho desejo de tomar uma injeção, mas eu tomo porque eu tenho vontade, porque naquele momento eu preciso tomar uma injeção. Então observa, desejo e vontade são duas coisas diferentes, mas principalmente na nossa cultura a gente atrela como se fosse uma coisa só. Então lembra, você está com desejo de tomar uma injeção? Lógico que não, mas você vai tomar. E você vai tomar porque você está com vontade. A vontade, a sua liberdade vai te impulsionar a tomar. Por quê? Porque você precisa. Então, nem tudo que nós fazemos é porque a gente quer. Então, a gente precisa entender desejo e vontade. Mas isso aí é aula para outros carnavais. Mas é nessa caminhada mesmo. Eu e você somos responsáveis por tudo. Mas esse Deus poderoso, que é Deus, Ele não nos deixa só. Ele está comigo e com você todos os dias até a consumação. O Deus que Ele espera que nós respondamos à justificação de maneira piedosa, Ele nos deu as bênçãos insondáveis e tão disponíveis para mim e para você. Então, Ele exige, mas Ele está junto, Ele acompanha, Ele faz. Não é isso que Paulo vai dizer? Ele executa tanto querer quanto realizar. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Então, você e eu não estamos sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Claro. Claro. Então, ó, a graça, eu vou só... deixa eu ver aqui. Só mais esse outro slide aqui, aí a outra palavra eu vou deixar para lá. A graça justificadora de Deus... Peraí. Deixa eu ver aqui. A graça justificadora de Deus é maravilhosamente estável e eterna. Essa identidade jamais nos decepcionará, jamais nos envergonhará e jamais nos será tirada. Toda identidade horizontal nos decepcionará de alguma forma ou de algum jeito. Então, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou filho, eu sou amado, sou perdoado e vou morar com Cristo. Então eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Então eu me aproprio dessa verdade. Porque se eu for esperar minha identidade ser validada por mim ou pelo mundo, eu estou perdido. Ela vai me decepcionar. Ela vai me envergonhar. Então, fique feliz por não ter de pedir a que as pessoas, lugares, experiências e coisas façam por você o que jamais foram destinados a fazer. E resista à tentação de buscar horizontalmente por aquilo que você já recebeu nas bênçãos da graça justificadora de Cristo Jesus. Aí ele pergunta,
Onde nesse exato momento você está buscando uma identidade? Será que há problemas em sua vida por você estar procurando à sua volta algo que já recebeu de Cristo? Então, meu irmão, quando eu e você projetamos a nossa vida, a alegria da nossa vida nesse mundo, debaixo do sol, aqui é dor e aflição. É por isso que tenha muito cuidado com os conselheiros e as terapias que vocês escolherem. Porque esse tipo de coisa vai te manter escravo disso aqui. Porque ele vai te lembrar todo dia dessa mentira que alguém tem que suprir a sua expectativa. Que alguém tem que te dar o que ele não pode te dar. Só Cristo pode dar. Só Cristo. Marido, filho, mulher, amigo, igreja, pastor, ninguém pode te dar nada. Nós não fomos feitos para isso. Cristo é que faz tudo. Amém? Então vou parar aqui. A primeira palavra é humildade. A segunda, gratidão. A terceira, liberdade. A quarta, identidade. E falta 3, hein? Vamos embora. Então vamos levantar. Vamos orar.